Queridos irmãos e irmãs, irmãos e irmãs também que nos acompanham por esta transmissão, as leituras de hoje são muito ricas de ensinamentos para nós, e a primeira coisa que podemos destacar é que Deus veio para salvar a todos. No Antigo Testamento havia o povo de Deus que estava restrito geograficamente a um povo, até uma família, a família de Israel, e muitas vezes reinava esse pensamento entre eles que Deus era exclusivo para eles. Hoje, ao apresentar-nos a cura do sírio, que não era do povo de Deus, e o samaritano, que volta para agradecer, que também não era do povo de Deus, o salmo que nós acabamos de recitar nos lembra isso. Deus revela a sua justiça às nações, a todos. Deus veio para todos. O novo povo de Deus, que é a igreja, não está mais restrita a um país, a uma região, a uma raça, a uma família. Nem sequer está restrita, essa família está restrita a um tempo. Mas esse povo se estende por toda a terra e se estende por todo o tempo, por todos os séculos. E nós nos alegramos de que nesse povo tão imenso e tão duradouro, que nós sejamos como que uma gotinha d'água, mas que nós tenhamos o nosso lugar nessa história. Mas nós podemos também olhar para esses dois milagres, que são muito parecidos, porque se trata da cura da lepra, hoje mais conhecido como a hanseníase, uma doença que naquele tempo não só não tinha cura, mas era tratada com muito rigor por causa da transmissão. Então, um leproso, ele era também um excluído. Ele tinha que ser retirado de sua casa, de seu contexto familiar. Ele tinha que morar no deserto, se refugiavam nas cavernas, para que assim eles não passassem a outros a doença. Era o único remédio, era fazer com que a doença não se espalhasse mais. Então era algo muito triste. E como eles tinham que viver separados da sociedade, das pessoas, eles terminavam fazendo pequenas comunidades, para que aquele que estava menos ferido pela doença pudesse ajudar aqueles que já estavam mais debilitados, talvez numa fase final. Por isso que hoje aproximam-se de Jesus 10 leprosos. A gente pode pensar, mas como que assim que eram 10? Porque exatamente eles se reuniam para um ajudar o outro, né? E eles, quando a doença avançava muito, eles tinham que, se alguém se aproximasse, eles tinham que sinalizar e dizer, não se aproxime, eu sou leproso. Então era algo muito triste, muito humilhante. E nós temos então o primeiro caso de um sírio, pessoa importante, que a leitura não conta tudo, é claro, mas é interessante conhecer o início dessa história. Lá na Síria, uma menina fala para Naamã que no país dela existe alguém que pode curar Naamã da lepra. E então ele vai até o rei de Israel, achando que o rei vai poder curá-lo. E o rei não entende nada, pensa até que é uma cilada, e aí alguém o direciona para Eliseu, o profeta. E o que a leitura não conta é que o profeta simplesmente manda falar para Naamã, vai ao rio Jordão e lava-te 7 vezes. Quando ele fala isso, Naamã fica decepcionado, porque ele fala assim, eu viajei tanto, eu vim aqui procurar esse profeta, esse homem de Deus, e ele não faz nada para mim, ele nem vem me receber, simplesmente manda um recado para que eu me lave nesse rio aqui que parece mais um ribeirão. Os rios do meu país são muito melhores, são muito mais famosos, e eu não podia então me curar lá nos meus rios, tinha que vir até aqui. E ele então volta para casa decepcionado, revoltado, desiludido. E alguém mais sensato do que ele fala para ele assim, mas calma lá, se o profeta tivesse mandado o Senhor fazer algo difícil, o Senhor não faria? Sim, eu faria. E era isso que ele estava esperando, algo extraordinário. Então, se o Senhor faria o mais difícil, por que não fazer um gesto tão fácil, de ir até o rio e lavar-se 7 vezes? E aí, Naamã pensa, é verdade, não me custa nada. E quando ele resolve, então, abraçar a simplicidade, realizar aquele gesto tão simples, ele fica curado. E a palavra de Deus, que é tão bonita, fala de um homem que estava com o corpo já deteriorado em vida, diz agora que parecia o corpo de uma criancinha. Ficou totalmente curado, renovado. Em qual rio que Naamã se banhou? Rio Jordão. Em qual rio Jesus foi batizado?
Rio Jordão. Quantas vezes ele se banhou? 7 vezes. Quantos são os sacramentos da igreja? 7. Nada é por acaso na Sagrada Escritura. O Rio Jordão, no qual Jesus entraria, e ao tocar as águas do Rio Jordão, Jesus santificaria toda a água para, sobretudo, o batismo, agora representando os 7 sacramentos. A lepra, por ser uma doença tão humilhante, ela é uma imagem do pecado. Porque o pecado é a coisa mais feia que existe. A coisa mais triste que pode acontecer na nossa vida é o pecado. Por mais que racionalmente não pareça, muitas vezes o pecado parece uma coisa tão simples, tão boba, é a pior coisa que pode nos acontecer é o pecado. A maior tristeza que existe no mundo é o pecado. Por isso que Jesus veio, sobretudo, para quê? Para tirar o pecado do mundo. Porque se no mundo não houver pecado, o mundo seria uma total, uma plena bênção. O que faz o mundo ser um lugar triste é, sobretudo, porque existe o pecado. E hoje a lepra nos é apresentada como uma figura do pecado. Então, a água que santifica, a água que purifica, é um símbolo do batismo. Mas o que nós podemos aprender desse primeiro milagre, e também vai acontecer no segundo que Jesus faz, é que Deus, quando Ele vai nos conceder uma graça, Ele sempre pede alguma coisa de nós. O que Deus pediu de Naamã? Lava-te 7 vezes no rio. Pediu algo simples, mas ele teve que se humilhar. Ele teve que desistir dos seus planos. Ele tinha feito, talvez na sua cabeça, a ideia de que o profeta ia fazer algo extraordinário. E não é no extraordinário que Deus age. Nós gostamos muito do extraordinário. Anuncia assim aí, vai ter uma missa com grandes manifestações. Essa capela vai lotar, vai ficar a gente pendurada no muro ali. Estão acontecendo os milagres retumbantes. Todo mundo vem. Porque nós gostamos do extraordinário. Mas não é o extraordinário que nos salva. Não é o extraordinário que nos santifica. Nós nos santificamos e nós queremos ser santos é na nossa vida de cada dia. E a nossa vida de cada dia não é extraordinária, no sentido de que ela não é composta de coisas extravagantes, coisas excepcionais. Ela é ordinária, ela é monótona. A nossa vida de cada dia é cinzenta, é sem graça. Mas é nessa vida monótona que eu quero servir a Deus. Mesmo que eu não encontre muita graça no dia a dia, é nesse dia a dia que eu sirvo a Deus. É na minha casa, na minha família, vivendo a minha fé, nas minhas simples orações, na missa com a sua simplicidade. É nisso que Deus age, é assim que Deus age. Então, desconfiemos um pouco quando nós queremos muito extraordinário, porque Deus muitas vezes usa das coisas simples, ordinárias, comuns, para chegar até nós, como Jesus fez para chegar até nós. E aí nós podemos ir para o segundo milagre, o Evangelho. Esses 10 homens que se aproximam de Jesus, eles provocam um sentimento em Jesus. Qual é o sentimento? A compaixão. Eles dizem para Jesus simplesmente isso: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. 10 homens leprosos, certamente com os corpos deformados. O sentimento que mais podem provocar em alguém que tem coração é a compaixão. Compaixão, sofrer com, sofrer junto. E Jesus sofre com eles. Mas, como eu disse, Deus sempre pede de nós um ato de fé antes dele agir. Deus muitas vezes nos pede um pulo no escuro, um salto no escuro, antes que ele haja. E o que é que Jesus pede a esses homens? Qual é o ato de fé que Jesus pede a esses homens? O que ele fala com eles? Ele fala assim: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Por que Jesus fala isso? Porque a lei de Moisés dizia que quando alguém, coisa muito rara, mas se alguém ficasse curado da lepra, deveria se apresentar aos sacerdotes. E os sacerdotes então comprovariam que essa pessoa está curada e diriam para ele: você pode voltar para a sua vida. Depois de todo um ritual, a pessoa podia voltar para a sua casa, para a sua vida, porque ele estava curado. Então, quando Jesus fala para 10 homens leprosos, vão e mostrem-se aos sacerdotes, eles poderiam falar: mas como assim mostrar-nos aos sacerdotes? Nós somos leprosos, nós não podemos entrar no templo, nós não podemos nos aproximar dos sacerdotes. Eles tiveram que acreditar que algo iria acontecer.
Eles não saíram de perto de Jesus curados. Não, eles saíram leprosos. E eles tiveram que começar a caminhar rumo aos sacerdotes com a lepra. E o Evangelho diz claramente, enquanto caminhavam, a lepra desapareceu. Eles deram esse passo. Eles acreditaram que se Jesus tinha dito para ir aos sacerdotes, algo iria acontecer. Agora imaginemos, irmãos e irmãs, aqueles 10 homens, afastados de casa, longe talvez da esposa, dos filhos, dos familiares, de repente eles se veem purificados e pensam assim, agora eu posso voltar para minha casa, eu posso abraçar os meus entes queridos, eu posso retomar a minha vida. E eles voltam correndo para casa. Menos um, que ao ter consciência do que tinha acontecido com ele, ele pensou assim, antes de abraçar os meus familiares, antes de retomar a minha vida, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso voltar àquele que me dá essa possibilidade, aquele que me devolve a minha vida, porque curar um leproso era quase que a mesma coisa que ressuscitar um morto. E esse homem volta a Jesus. E esse homem não era judeu. Não era do povo judeu, era um samaritano, inimigo dos judeus, odiado pelos judeus, injuriado pelos judeus. E é esse que volta para agradecer. E não é parábola, hein? Não vamos confundir com parábola. É uma história, é um fato registrado pelo Evangelho. E Jesus, queridos irmãos e irmãs, que não era de reclamar das coisas, hoje faz uma queixa. E quando Jesus se queixa, nós temos que prestar atenção, porque não é algo que ele faz sempre. E qual é a queixa de Jesus? É uma pergunta. Ele olha para aquele homem que se prostra a seus pés e agradece e fala para ele assim, mas não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Somente esse estrangeiro voltou para agradecer. O que Jesus esperava dos outros 9 é que eles voltassem para agradecer. Antes de falar da gratidão, tem um detalhe muito bonito nesse evangelho. Os samaritanos eram inimigos do povo judeu. Quando um judeu queria ofender alguém, ele chamava de samaritano, como chamaram Jesus, tu és um samaritano. Observe que no evangelho, Jesus não chama o homem de samaritano. Ele diz simplesmente um estrangeiro. Jesus não chamou aquele homem de uma palavra que o ofendia. Jesus não chamou aquele homem de uma palavra que era um xingamento, que o humilhava. Mas Jesus disse simplesmente, é um estrangeiro, porque não nasceu aqui no povo de Deus, mas não é um samaritano, não é um rejeitado, não é alguém que Deus exclua, porque ele teve mais fé do que os que já estão dentro de casa. Mas vejam esse detalhe de Jesus, não chamou o homem de samaritano, mas chamou de estrangeiro. A gratidão. Jesus se queixa da ingratidão, daqueles que, diante do milagre, foram correndo para casa festejar, mas não lembraram de agradecer. Quantas vezes na nossa vida a gente passa por momentos difíceis e a gente começa a rezar, acende vela, faz novena, né? Tem um provérbio popular, lá na minha terra se diz muito, aqui também certamente, só lembra de Santa Bárbara quando ronca a trovoada, né? Só lembra de Santa Bárbara quando ronca a trovoada, porque Santa Bárbara é no mês de dezembro, é o tempo das chuvas, né? Aliás, em muitos lugares tem costume de abençoar a cruz e colocá-la no meio das plantações do dia de Santa Bárbara para proteger das tempestades. Ótimo! Mas não pode lembrar-se dela só nesse dia, né? O sentido desse provérbio é isso. Eu só me lembro de Deus quando as coisas ficam difíceis. Eu rezo, eu vou no Santíssimo, eu faço novena, eu faço promessas, recebo a graça. Não é que eu não agradeça, mas será que eu agradeço com a mesma veemência? Com a mesma força, com a mesma frequência com que eu pedi, até com a mesma fé, com o mesmo reconhecimento. Por isso que Jesus fala, onde que estão os outros 9? Então, é para despertar no nosso coração o sentimento de gratidão. Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, tem uma frase dita por Deus, que se repete infinitas vezes. Deus fala assim para o povo, eu sou o Deus de Israel que te tirei do Egito. Muitas vezes Deus fala assim, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Deus fala isso porque foi o maior milagre, a coisa mais estupenda
foi tirar o povo da escravidão, da idolatria, do sofrimento, do pecado e levá-lo para a terra prometida, onde, nesse caminho, eles iriam receber tantas bênçãos, entre elas a lei de Deus, com tudo o que a lei trouxe. Então Deus dizia para o povo: não se esqueçam que eu tirei vocês do Egito. Deus queria que o povo tivesse sempre presente o que Deus fez por eles. Uma vez Jesus curou um paralítico e o paralítico, claro, estava deitado na sua maca, e depois de curar, Jesus falou: levanta-te, pega a tua maca e leva para a tua casa. E a gente podia perguntar assim: para quê ou por que Jesus mandou o paralítico levar a maca para casa? Jesus mandou para ele pendurar na parede como se fosse um troféu, e olhar para aquela maca, e lembrar sempre: Jesus me tirou dessa maca. Jesus podia falar para ele: eu sou o Deus que te tirou da maca, que te devolveu a capacidade de andar. Meus queridos irmãos e irmãs, eu deixo uma pergunta para mim e para cada um de vocês. Deus se manifestava ao povo dizendo: eu sou o Deus que te tirou do Egito. Jesus, de alguma forma, disse para o paralítico curado: eu sou o Deus que te tirou da paralisia. Se Deus se manifestasse sensivelmente a nós, o que Ele nos diria? Eu sou o Deus que te... E aí é uma pergunta para cada um de nós responder para Ele. Se eu tiver, e eu devo, quando eu for me dirigir a Deus, o que eu posso dizer a Ele? Tu és o Deus que... O que Deus fez na nossa vida que eu não posso, na nossa vida, que nós não podemos esquecer? Talvez não seja uma coisa, talvez seja uma lista, que nós só vamos acabar de preencher ao chegar na vida eterna, porque continuamente Ele nos concede os seus favores. Que essa liturgia, essas leituras da Escritura que nós ouvimos, despertem no nosso coração esse sentimento de gratidão. Eu não quero esquecer o que Deus fez por mim. Eu quero guardar no meu coração a lembrança das maravilhas, das graças inúmeras que Deus concedeu à minha vida. Amém.